Muito bem-vindo ao programa Nas Ondas da Evolução Pessoal. Eu sou o Plínio de Souza, estou aqui há muitos anos com vocês, na 95.7 FM São Paulo, a rádio que acredita na vida, né? E hoje o nosso tema é, dentro do assunto dependência química, vamos falar sobre a codependência familiar. Vamos falar sobre o dilema das famílias de alcoólatras ou de viciados em cocaína ou crack. O dilema da família do dependente químico, né? Inspirado, inclusive, aqui na música, né? Que é muito bonita. Não deixe nada para depois, o momento é agora. Né? É preciso, para escapar da pessoa errada, é preciso ser a certa. Interessante, né? Porque os semelhantes sempre se atraem, né? Então, para escapar da pessoa errada, a gente trazendo isso para o assunto da dependência química, né? Ou seja, para que as pessoas possam sair da companhia de outros usuários, para que as pessoas possam sair do inferno, do falso paraíso infernal que é a dependência química, o alcoolismo, é preciso ser a pessoa certa. Ou seja, para escapar da pessoa errada, afinal de contas, é muito importante nesse processo os vínculos sociais, né? Ou seja, o relacionamento com quem vende a droga, o relacionamento com as pessoas que usam. Para escapar disso, é preciso ser a pessoa certa, né? Ou seja, é preciso ser uma pessoa livre de vícios. E o que é uma pessoa livre de vício? É uma pessoa que se sinta inteira, sem necessidade de usar a cocaína para dar uma animada, para se sentir mais pleno, ou sem a necessidade de usar o álcool para dar uma relaxada, ou para se sentir mais extrovertido, mais solto, ou sem precisar usar a cocaína para se sentir mais equilibrado, menos tenso. Ou seja, é preciso ser a pessoa certa, uma pessoa inteira, de dentro para fora. Muito bonita aqui essa relação com a música, colocada aqui hoje pelo Evaldo Ribeiro, né? E escutado por todos nós aqui na abertura do programa. É preciso ser a pessoa certa. Então, diferentemente das metodologias tradicionais de internação e AA, né, o método dos 12 passos, do AA, do NA, a Ápice de Desenvolvimento Humano desenvolveu uma metodologia ao longo de 10 anos de pesquisa e atuação com alcoólatras e viciados também em cocaína e crack, também maconha, ou seja, 10 anos de pesquisa no tema de dependência química, desenvolveu uma metodologia que traz a mudança de dentro para fora, ou seja, não é preciso a pessoa se controlar, lutar contra uma vontade, segurar e se reconhecer como um doente, um adicto sem cura. Enquanto a pessoa não encontra uma metodologia que funciona, isso ajuda, né? Porque algumas pessoas conseguem controlar a vontade e durante algum tempo, mas a grande maioria, quase todas, recaem em algum momento e voltam a usar. E às vezes ficam anos limpos, né? Mas a grande maioria volta a usar, né? Quem já foi internado uma vez tem uma grande chance, mais de 50% de chance de ser internado mais uma vez, tá? Ou seja, por quê? Porque não está resolvendo de dentro para fora, né? Por quê? Porque é preciso ser a pessoa certa. E ser a pessoa certa significa ser uma pessoa mais inteira, mais autoconfiante, mais leve, mais relaxada, mais de boa consigo mesmo e com a vida, sem precisar de muletas, sem precisar de remédios químicos para preencher quimicamente um vazio, uma ansiedade, uma sensação de angústia, uma falta, né? Então é preciso que a pessoa seja inteira naturalmente, de dentro para fora. É preciso ser a pessoa certa. Então a Ápice desenvolveu uma metodologia para que as pessoas possam naturalmente se sentir inteiras, preenchidas e com isso naturalmente possam nem se lembrar que a droga existe, nem sentir fissura em nem nada. Ou seja, não é se tornar um abstêmio, não é sair do uso para a abstinência. Não. É simplesmente ser uma pessoa nova. É ser uma pessoa livre de vícios, que não precisa ficar se segurando, não precisa ficar escravo de reunião de apoio, não precisa ficar escravo de igreja. Quando eu falo escravo de igreja, é escravo no sentido de que se não for, fica mal, né? Ou seja, porque tem muita gente que consegue o apoio na igreja,
Mas se parar de frequentar a igreja, volta a usar, volta a entrar na compulsão, significa que não está curado. Significa que está aliviando com o êxtase religioso. Não está curado, né? Então, o trabalho bem feito é de dentro para fora. Venha conhecer essa metodologia na Ápice Desenvolvimento Humano. Temos um encontro especial. Se você é uma pessoa, ou se você é um familiar, né, uma mãe, um pai, decidido a encontrar a solução para isso, se você é decidido a encontrar a solução, venha para uma metodologia inovadora, revolucionária, baseada num método integrativo desenvolvido nas últimas décadas, baseado em programação neurolinguística, constelação familiar, coaching e outras metodologias integradas. É um método que nós garantimos o resultado, né? Garantimos no sentido que se a pessoa, durante um ano, ela é monitorada, se ela volta a usar, ela passa pelo processo inteiro novamente e ainda um processo ainda mais intenso e sem custo, né? Então essa é a nossa garantia. Então venha conhecer essa metodologia nessa reunião na quarta-feira que vem, às 19h30, no encontro especial para solução para a dependência química. Telefone 2361 5000, 0 operadora 11 2361 5000. E em Campinas, evento durante a noite também, na última semana do mês de agosto. Você de Campinas e região, ligue para a gente, deixe o seu contato. O telefone também é aqui de São Paulo, 0 operadora 11 2361 5000. Venha conhecer uma solução definitiva. Você que já passou por várias internações, ou tem na família alguém que já passou por várias internações e já quase que desistiu, ou que a grande parte da família já desistiu, saiba que a solução existe, persista. Busque outros métodos, busque caminhos diferentes do que você tem buscado. Nós costumamos dizer o seguinte: se você vem colhendo os mesmos resultados com as ações que você vem fazendo, busque fazer ações diferentes para colher resultados diferentes. Venha conhecer uma metodologia moderna, diferenciada, para quem quer a solução definitiva para a dependência química. É um processo breve, objetivo e de grandes resultados, na maioria das vezes sem internação. Tá? E se precisar de internação, é 1 mês apenas de internação para desintoxicação, mas o tratamento é feito dentro lá do processo de internação. Mas a grande maioria não precisa de internação. Venha conhecer. Telefone 2361 5000, 0 operadora 11, São Paulo. E voltando ao nosso tema de hoje principal, que é a codependência familiar, né? O dependente químico está inserido numa família, né? E como ele vai se relacionando com essa família, vai configurando ali, né, um modelo de relacionamento, tipos específicos de vínculos e relações que se retroalimentam. Como assim se retroalimentam? O comportamento de um dispara reações no outro, que dispara reações de volta no comportamento desse um, que dispara outras reações no outro, e isso fica ali como, né, um circuito fechado de ação e reação. Então, o dependente químico, quando a coisa começa a se agravar mais ainda, a tendência é gerar muitas dores, muitas mágoas no ambiente familiar, gera mágoa, gera dores, gera descrédito, gera agressividade, violência entre as pessoas, xingamentos, humilhação, e pode chegar até o ponto de gerar a desistência, né? O rompimento de vínculos, a desistência. E quando o dependente químico, de alguma maneira, decepciona, machuca, ele acaba sendo machucado e decepcionado de volta, né? Ou seja, o familiar, seja o irmão, seja o cunhado, seja a mãe, o pai, acaba no desespero de fazer algo que traga alguma mudança, acaba sendo agressivo, sendo violento. E isso faz com que o dependente químico fique ainda mais, portanto, magoado, ferido. E o que acontece? Ele ainda fica mais ainda jogado ao buraco existencial profundo, portanto, buscando ainda mais
alívio, buscando ainda mais salvação através da experiência momentânea de prazer, momentânea de alívio que ele obtém com a droga, né? Então, isso acaba piorando tudo, a pessoa vai patinando numa areia movediça e se afundando cada vez mais, né? E as famílias juntos, né? Porque é um processo que gera muito sofrimento para todos os envolvidos. Todas as pessoas que amam, de alguma maneira, o dependente químico acabam sofrendo com isso, até o momento, que acontece com algumas vezes, que vem a desistência, né? Eu vou deixar para lá, o que muitas vezes ocasiona em não conseguir deixar para lá, porque a pessoa vai ficar rondando, né, e o sofrimento continua, ou às vezes acontece a morte mesmo de alguém, enfim, ou a separação de fato, quando a gente fala de casais, né, marido e mulher, ou a separação de fato de uma pessoa que é exilada da família, praticamente, né, um pai ou um filho. Então, a ideia é reconstruir esses vínculos familiares, né? A partir, primeiramente, da cura da estrutura profunda de vício, né? Ou seja, a pessoa se sentindo livre de vício, se sentindo inteira. Ela precisa também se responsabilizar por ir até os familiares e fazer a reparação que precisa ser feita, né? Pedir desculpas que precisa pedir, entender o que não entendeu do outro e reconstruir, portanto, o afeto, o amor, os vínculos, né? Isso é fundamental e faz parte do processo, né, de recuperação plena do dependente químico. É claro que existem vários níveis de dependência química. Tem a pessoa que está absolutamente afundada, né, como eu vim acabando de falar, exemplificando aqui, e tem a pessoa que não está tanto assim, né? Ela usa, tal, mas ela trabalha, ela toca a vida, ela consegue disfarçar ainda da família e tal, né? Mas, assim, em todas elas é necessário trabalhar o buraco existencial, a questão emocional, o excesso de ansiedade ou o excesso de insegurança que faz com que a pessoa precise usar a substância para se aliviar, para se equilibrar, né? Isso é fundamental. Agora, em famílias onde já se destruiu, já se machucou muitos laços, é importante também trabalhar a cura, a restauração desses vínculos no presente, né? Então, trabalhar o buraco, o vazio existencial que tem a ver com questões do passado não resolvidas dentro da pessoa. Muitas vezes ela nem sabe quais, tá? E às vezes sabe. Mas também tem que reconstruir, restaurar os vínculos familiares, afetivos no presente. Senão a pessoa continua buscando afeto no vendedor da droga, nos amigos de uso da droga, nos colegas de uso da droga, da substância. Então é preciso que a pessoa se preencha de afeto, de amor dentro da família e de amigos antigos ou novos amigos que a pessoa construa, novos vínculos, de não usuários, né, de pessoas também livres de vício. Então, voltando aqui à música lá no começo, os semelhantes sempre se atraem, né? Para se escapar da pessoa errada, é preciso ser a certa, né? Ou seja, para escapar da busca do vínculo com outros usuários que estão todos afundando, né? Fingindo que está tudo bem, mas tá cada um no seu ritmo, tá se mexendo numa areia mofediça e afundando cada vez mais, né? Então, para escapar da pessoa errada, é preciso ser a certa. É preciso que você se trabalhe, que o dependente químico se trabalhe de dentro para fora, para ele mesmo ser uma pessoa plena, emocionalmente plena, inteira, portanto, sem precisar de muletas, sem precisar usar as drogas como remédio para ele ficar equilibrado. E aí, naturalmente, ele atrai as pessoas certas, ele vai construir vínculos certos e se alimentar desses vínculos de amor, de afeto, desse novo mundo. É uma mudança de mundo, né? Você pode viver o céu ou o inferno, eu costumo dizer isso, o céu ou o inferno aqui. Tem gente que mora na mesma cidade que você e que, puxa, adora a cidade, vive o céu aqui. E tem gente que vive nessa mesma cidade vivendo o inferno. Depende do que está dentro de si. Depende do que você tem de referências dentro de si. Então, dependente químico normalmente é uma pessoa que tem referências ruins a respeito de si ou a respeito do mundo, né? O mundo é ruim, o mundo é um lugar perigoso, ou eu não sou uma pessoa inteira, ou eu sou uma pessoa menor, inferior, né?
ou muitas vezes a mágoa é direcionada diretamente para alguém da família, tem uma mágoa, um processo não resolvido direto com a mãe, ou direto, principalmente, com o pai. E aí vem um buraco, um vazio de conexão da sua criança interior com o pai, né? Então tudo isso precisa ser reconstruído, reconstituído de dentro para fora. E depois disso, reconstrução dos vínculos atuais, familiares, para que não haja aí o eterno, para sair daquela da relação doente, né? De amor e ódio, de crítica, de pressão e ao mesmo tempo de permissividade excessiva, que faz parte do processo de codependência. Então isso é tudo preciso curar. Um outro aspecto na codependência que a gente encontra bastante é o excesso de permissividade por amor. Do meu ponto de vista, não é nem amor, né? É por medo de machucar, por pena, por medo da mágoa que pode vir daí. Alguns familiares de dependentes químicos ficam empurrando com a barriga essa problemática, jogando para debaixo do tapete e não tomam uma atitude drástica. Muitas vezes, o que faz com que uma pessoa viciada em crack, por exemplo, busque ajuda, é ela não ter mais a ajuda da família enquanto ela está no uso. Olha que drástico, né? Muitas vezes é sofrido por uma mãe conseguir fazer isso, ou seja, negar o dinheiro para o filho e se o filho começa a roubar em casa, fechar a porta, mudar a chave e não deixá-lo entrar. Então o filho vai chorar, vai bater na porta, vai pedir por favor, pelo amor de Deus, não deixar entrar. Ou seja, tomar uma atitude, isso é claro, é a última delas, né? No começo, ir colocando limites que você não consegue colocar desde antes. Aqui só vai viver aqui se quiser um tratamento e parar de usar. Só se quiser um tratamento eficiente e parar de usar. Ah, eu não quero um tratamento eficiente. Então, não vai morar aqui. Busque um lugar para morar. Desafiante isso, né? Para uma mãe, para um pai, muito desafiante. Agora, estatisticamente é comprovado que é isso que gera muito mais saúde do que o contrário. A permissividade, por amor vai deixando, vai fazendo com que a pessoa vai se afundando, e muita gente morre por aí, né? Ou chega num nível tão forte de adicção que aí você vai ter que interná-lo forçado compulsoriamente, enfim. Ou antes disso as pessoas vão se destruindo muito mais nos relacionamentos dentro de casa. Então a ideia é ser firme. Ou vai para um tratamento ou vá cuidar da sua vida sozinho, né? E muitas vezes fechando a porta mesmo, mudando a fechadura, que a pessoa chega no fundo do poço e decide olhar para cima. Tá bom, então eu decido olhar para o céu, eu preciso de ajuda, eu aceito. Muitas vezes é só aí, tá? Então o que a gente percebe, muitas vezes, é a família doente, a mãe doente, o pai doente no sentido de afetivo, de se sentir numa sinuca de bico, de se sentir sem saída. No entanto, não tomando uma postura firme. Pai e mãe precisa colocar limites pelo bem dos filhos. E o que acontece muitas vezes? Interna, deixa 1, 2 semanas lá, e aí vai visitar, e aí a pessoa está chorando, está falando que está sofrendo, e tira da internação. E aí o problema continua. Não. A ideia é tomar uma atitude firme e fazer um tratamento eficiente, ou uma internação para desintoxicação e recuperação. Precisa fazer 6 meses, 9 meses de internação? Esse é o modelo padrão, mas não precisa. É possível, numa situação mais crônica, em um único mês, em que a pessoa não precisa nem dizer que foi internada, estava de férias, um único mês de internação integrada a uma metodologia moderna para a solução da problemática dentro do processo de internação, é o suficiente para que a pessoa se livre da sua compulsão, se livre da fissura, se livre do vazio e não precise mais usar. A ideia de que a pessoa vai conseguir sozinha parar de usar, eu consigo, isso é pura ilusão. Se existe a dependência química forte, ou a pessoa substitui o vício por alguma outra coisa, para usar viciadamente, né? Ou ela continua no processo de vício. Então, a oportunidade é
tomar uma ação firme com amor. Então, amor é diferente de permissividade. Permissividade, ai, coitadinho, coitadinho, vai deixando a pessoa se afundar, até se afogar nos seus próprios passos na areia movediça. E amor é com firmeza de pai, de mãe, ter uma conversa firme e se posicionar firme pela saúde, pela cura e não pela doença. Muito bem, na quarta-feira que vem, às 19h30, uma reunião para pessoas decididas em encontrar solução para o tema da dependência química. Se você na sua família está decidido por isso, mesmo já tendo feito várias internações e não conseguido resultado, ou se nunca fez, não importa. Se você está decidido numa solução objetiva e com grande chance de ser sem internação, a grande maioria não precisa de internação, venha conhecer uma metodologia inovadora desenvolvida nos últimos anos a partir de programação neurolinguística, constelação familiar, coaching e outros métodos para cura da dependência química. Telefone para um encontro sobre isso na quarta-feira à noite em São Paulo e também em Campinas é 2361-5000. 0 operadora 11 2361-5000 e o site www.apcedesenvolve.com.br apicedesenvolve.com.br. Foi um prazer grande estar com vocês. Um grande abraço. Tudo de bom, muita evolução sempre e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.